Hello, hello, queridinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Queer Box, onde entrevistaremos nossos ilustríssimos convidados, Porque em Queer Box, gente, o importante não é só sair da caixinha, mas a gente pode tomar bons drinks nelas, né? A gente pode viajar na caixinha, a gente pode voltar pra caixinha, inclusive, se a gente encontrar um lugar de segurança nela. O mais importante também é que Queer Box, as caixinhas, têm paredes mutáveis, transformadoras, né, queridinha? Tudo é possível em Queer Box. E hoje eu trouxe uma pessoa que é maravilhosa, inclusive eu até vou zoar, né? Um papo de queerzona para um papo de machona. Ele também que é publicitário, creator e habla muito, e hoje hablaremos bastante porque nossas infâncias foram muito parecidas. Eu fiquei perplexa, porque antes de conversar aqui com vocês, né, a gente teve uns bastidores incríveis, tá? Enfim, eu tive, vocês não vão ter, mas vão ter muita coisa incrível sim. Convido agora a mostrar sua face e sua história, Renato Morelli. E aí? E aí? Machona! Machona. Arrasou! Agora faz o seguinte, a sua câmera, dá Tá. um oi pra esse povo, mostra quem você é, fala um pouco de você rapidinho assim, introduce yourself sobre você. Ai, gente, eu acho que o melhor começo é esse. Eu não sou um macho, mas eu sou uma grande machona, um pisciano com lua ascendente em aquário. Acho que essa coisa já é uma boa introdução. Já é um Muita bom água, questionário. vamos rolar, É né? muita água, gente, exatamente. Água, é muito céu, fluido. ar, né? Emoções. É incrível. Profunda. Arrasou. Obrigado. Fico muito feliz, né? Assim, como eu te falei, de uma queerzona para uma machona. Papo bom, né? Papo bom, que temos de em comum, que temos histórias pra contar, né? E, inclusive, aqui é a nossa caixinha física, né? Porque a queridinha aqui fala demais. E ela tem um material de apoio que é a sua. Quem não assiste os outros, né? Ou quem já assiste, já conhece, esse é o nosso cubo mágico com nossos temas, Tá. os nossos quadros, pra guiar as nossas conversas, né? E pra iniciar, a gente inicia sempre com a nossa queridinha infância. Queer infância. E a nossa, querida, ela é muito especial Olha. em similaridade, né? A gente foi da mesma religião e eu não esperava ter esse momento pra trocar, Sim. porque a gente sempre deixa pra lá, né? Deixa de lado, deixa esquecida, deixa lá no fundo da caixa, no fundo falso da caixinha, é a nossa história com a religião. Mas antes de falar da religião em si, que a gente pertenceu e viveu muitos anos na nossa vida, inclusive eu até contabilizei, acho que eu já até superei já, eu era muito mais da igreja do que queer. Enfim, mas conta primeiro, assim, o que você lembra de imagem, de situação, de fala dessa sua infância, né? O que vem? Quando a gente fala infância, o que te vem? Assim, sem reprimir. Agora é hora de falar. Vamos soltar tudo. Solta tudo. Eu tenho uma memória, ela é... Acho que eu vou começar pelo meu pai. Meu pai, ele se suicida quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Teve uma morte muito precoce. E eu lembro que o que marca um dos pontos dessa lembrança com meu pai é que eu fui uma grande decepção pra ele. Porque meu pai amava empinar pipa e jogar bola. E eu odiava isso. Sempre odiei. Então eu lembro do meu pai brincando comigo, me pegando no colo. E o que minha mãe conta é que ele sempre me levava pra empinar pipa. E eu odiava. E aí ele voltava e me devolvia pra minha mãe. Tipo, pai, toma seu filho. Porque ele não sabe empinar pipa. Porque ele não sabe jogar bola. Porque esse menino não quer fazer nada. Então eu acho que ali já começavam alguns questionamentos incômodos do que era pra eu fazer. E do que eu não me sentia confortável pra fazer. Eu não queria fazer. Eu falava, vai fazer, eu não vou fazer. Porque eu não quero. E eu só tinha 3 anos de idade, assim. O que eu acho interessante... É muito criança, né? Sim. Eu lembro de coisas com 6, agora com 3 é muito visceral lembrar, né? Sim. E, da pipa eu tinha escrito aqui pra Tinha. falar, porque de alguma forma, quando você fala, né, eu sentia que o meu pai falhou, né? Porque a criança até é o 6, o 7 mais ou menos, ela associa muito essas frustrações que os pais Sim. têm em relação aos filhos, que são delas, como dela, né? Ela a causadora disso, Exato. né? Com certeza é uma perda muito precoce para um ser que acabou de Sim. eclodir no mundo. Então, como essa sensação ela foi permeando a sua existência após isso? É engraçado, Margot, porque eu tive uma infância muito livre. Depois que o meu pai parte, eu cresci numa casa com 3 mulheres. Minha mãe, minha avó e uma tia.
E eu tive muita liberdade, né? Acho que contextualiza muito dizer que meu nome é Renato por conta do Renato Russo. É. Minha mãe vivia com os hippies na Praça da Sé, minha mãe é essa mulher super... Ela é super livre, assim, então isso me inspirava muito. Então, eu tive uma infância que eu pude brincar muito. Eu era aquela criança viada que jogava videogame com personagens femininos. É. Eu lembro de uma vez, acho que falar de brinquedos depois dessa partida do meu pai, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade e tinha um brinquedo que eu queria muito, acho que era da Estrela na época, que era um salão de cabeleireiro. E aí Sério. era um bonequinho, assim, ó, que vinha com cabecinha com massinha e você poderia modelar o cabelo. E eu lembro que eu encasquetei com aquilo e eu perturbei minha mãe por meses, assim, falando, eu quero esse brinquedo porque eu quero brincar com esse salão de cabeleireiro. Mas eu entendo que naquela época, tô falando de uma infância nos anos 90, ali anos 2001, 2002, Sim. foi um choque falar, como assim, eu vou dar um salão de cabeleireiro pra essa criança? Eu não ganhei esse salão de cabeleireiro, eu ganhei um videogame. Mas eu encontrei no videogame uma forma de subverter as coisas, que eu falei, tá bom. E eu sempre gostei muito de jogos de luta e tudo mais. Só que eu sempre jogava com personagens femininos. Então eu entendo que eu tava encontrando ali e falei, bah, já que eu tenho essa liberdade de brincar, de ser quem eu quiser, então eu vou subvertendo e vou rachando ali onde eu puder. E como que eram esses estereótipos femininos que você se apropriava, essas skins? Você lembra quais eram? Lembro. O que te conectava a elas? E é engraçado, acho que eu consigo conectar a minha infância com o videogame, né? Eu cresci numa casa de mulheres. É, Então, essa coisa do também isso. feminino, pra mim, sempre foi o meu panorama, né? Acho que foram as lentes que eu fui usando pra enxergar o mundo. Então, eu lembro, por exemplo, Street Fighter eu gostava muito da Chun-Li, Mortal Kombat eu gostava da Kitana. Sempre tinha essa coisa de mulheres que elas eram sensuais ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai entender a hipersexualização das mulheres nos jogos. Sim. Mas existia um poder, existia uma questão de feminilidade ali, a força através da feminilidade. Eu acho que eu via esses ícones do videogame e eu achava incrível, assim. Então, e era batata. Eu sempre escolhi os personagens femininos. Eu achava incrível, assim. E chegava ali também uma ideia de projeção, de uma feminilidade que às vezes a sociedade reprimia e que no videogame era minha via de escape. Falar, então aqui eu vou poder materializar tudo que tá aqui dentro, sabe? Dessa criança viada que ia se reprimindo aos poucos. E com quantos anos você ganhou esse videogame? Eu tinha 10 para 11. Eu ganhei meu primeiro videogame. E essas figuras da sua casa, né? Como elas te influenciavam, ou em trejeitos, ou em frases? Se existia uma repressão, assim, até que ou menor ou igual, que você perceberia que talvez viesse de outros parentes masculinos, como que também tinha essas outras relações? É engraçado que eu vivi Eram dois polos na minha infância. Assim, minha avó, minha família vem do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Meus bisavós vieram da Itália, tinham uma fazenda de café no interior. Aí minha avó cresce lá e vem pra São Paulo. Então essa é a minha avó, uma pessoa que cresceu na fazenda e que foi numa criação extremamente machista. Então minha avó era muito conservadora. Eu cresci Eu lembro que eu brincava no tapete da sala e passava alguma reportagem na TV. Eu cresci ouvindo frases da minha avó do tipo: gays são uma pouca vergonha. E eu lembro que essa frase, eu lembro dela até hoje. Até o tom de voz da minha avó. Então esse era um lado que eu tinha. Uma avó conservadora, que também hoje eu entendo que ela foi vítima da própria história, de um casamento que também foi muito difícil pra ela, que ela sofreu nas mãos do meu avô. E por outro lado tinha minha mãe, uma mulher extremamente vaidosa, que quando meu pai ele falece, minha mãe se reinventa de uma forma muito bonita, assim. Sério? Quando meu pai ele falece, minha mãe tá na casa dos 30. Então minha mãe tem a idade que eu tenho hoje. Olha. E eu lembro de ver a minha mãe renascer de uma forma muito bonita, assim, porque ela podia ter. E acho que essa é a grande diferença que eu via na minha casa. Minha avó, quando ela termina um casamento frustrado, infelizmente ela não consegue refazer a vida. Ela escolheu viver a amargura daquele fim. Sim. E minha mãe não. Minha mãe falou: eu vou fazer diferente. Eu posso fazer diferente. A vida não acabou. E aí eu acho que essa referência, eu fui bebendo muito nessa referência da minha mãe. Acho que essa coisa do renascer, do refazer, eu posso fazer escolhas diferentes, por mais que o cenário possam parecer serem não tão favoráveis assim. Claro que eu falo essa consciência hoje, mas Claro, até eu conseguir assimilar esses dois polos, eu vivia nessa infância dividida, meio equilibrando os pratos. Tipo, quero ser essa criança viada, mas existe uma avó que ali me diz que é uma pouca vergonha ser assim. A gente não tinha referência que a gente tem hoje na mídia. Não tinha um Pablo Vittar e uma Glória Groove na TV que eu pudesse ver em horário comercial e falar: nossa, eu posso me espelhar, eu posso sonhar um imaginário possível. Eu não podia. Eu ia usando essas figuras do videogame e muito olhando pra minha mãe como essa figura pra tentar espelhar e criar possibilidades, assim. E como a sua mãe, de alguma forma, ela também ela te lê? Você percebe alguma restrição ou não?
Sim, eu acho que é engraçado, assim, eu sou filho único. Na verdade, eu tenho um Ah, meio-irmão de um casamento anterior dos meus pais se conhecerem, ele é mais velho, mas eu nunca conheci. Então eu fui criado, de fato, como um filho único. E eu entendo que isso também tinha a um peso. expectativa maior, né? Exato. E eu acho que isso cruza muito com a ideia de ser um homem gay, que a gente tem uma ideia de compensação. Então eu É. senti esse peso. E aí essas projeções vinham da minha mãe, tipo, é o meu filho, e da minha avó, era o neto preferido dela. Hum, Só que isso também vinha com uma carga, do tipo, ele vai ser. E eu ouvia minha avó dizer coisas do tipo assim. E aí a gente vai costurar essa história. Ela é. falava, você vai ser o meu primeiro neto que vai usar um terno. Eu falei, minha senhora, isso aqui vai ter um fim tão diferente. É um terno as cropped. É o cropped, louca. exatamente, vai ser mais curtinho. É, mas ela ainda é o terno. Mas vai ser um terno, não aquela. deixa de ser. E tinha essa expectativa, Marga, assim, até de carreira. Eu lembro que minha avó falava, Que meu ela queria? sonho é ter um neto médico, advogado. E eu pensando, minha nossa, assim, não vai ser. Sou de humanas, gente, imagina. A Mas gente cura de outras formas. Louca. exatamente. Exatamente, a cura é outra. Então tinha via esse jogo, assim, nesse começo ali na infância, Ela sabe? ainda ela vive? Não, minha avó faleceu no meio da pandemia. Ah, entendi. E você chegou de alguma forma a perceber alguma evolução de pensamento, de acolhimento da parte dela? Sim, depois de tive episódio de igreja no meio do caminho, na fase adulta, sim. Mas durante a adolescência ainda havia esse olhar repressor, assim. E a gente fala muito também de escola, né? Então, como que é as primeiras relações de afeto na escola, né? Amizade, como a sexualidade ela entra, como você se percebe. Eu falo que a gente não tinha recursos para se perceber queer. Sim, Eu falo sempre isso, já falei isso algumas vezes, que eu me via como a interseção dos círculos. Eu, boa. eu sentia que eu tinha elementos dos dois âmbitos e era natural, porque a naturalidade ela só existe. A diferenciação vem do olhar da outra pessoa que fala Sim. por que, que é assim, isso é assim e aquilo é aquilo lá, ou por que, que você é diferente. Então, como você se enxerga nessas primeiras relações, como foram suas amizades, foi fácil, foi difícil? Que papel você cumpria na escola, né, também? Eu acho que é engraçado a gente estar falando dessa coisa da expectativa. Eu vou pra escola querendo ser o melhor aluno. Tem, né, essa coisa? Morg, eu acordava 1 hora antes do despertador pra acordar a minha mãe pra dizer que eu queria ir pra escola. Sério? Sério. Desde sempre, desde a Desde primeira sempre. escola. Minha mãe ficava impactada, assim. Isso eu lembro tendo 7 anos de idade, por exemplo. Tinha que acordar às 6, eu acordava assim. Falava, mãe, eu tenho que ir pra escola. Isso era muito louco. Então, assim, na escola eu fui a criança nerd, primeiro Exemplar. aluno, exemplar, Eu também. perfeita, E coberta de razão. quero ver o boletim. Transtornada depois, eu precisava tratar na terapia, mas nesse Olha. período existia super essa cobrança. Então era essa pessoa. E na escola, quando eu chego, é engraçado porque tudo é muito paradoxal, tudo não é tão simples, né? Nós somos tão incoerentes às vezes. É. Então eu venho dessa bagagem da minha avó cobrando, da minha mãe me dando liberdade, e eu tinha uma infância até então muito livre. Quando eu chego na escola, eu entendo que eu não vou ter a mesma liberdade que eu tinha dentro de casa. Porque, por exemplo, eu não gostava de jogar futebol com os meninos. Eu achava extremamente. A gente vai costurar isso aqui hoje, então eu sempre tive uma repulsa com essa performance de masculinidade. O lugar do Isso, macho me incomodava desde muito cedo. exato. Eu não sabia nomear. Exato. Eu não conseguia verdade. dizer assim, tipo, mas eu sentia um incômodo. Então, Ai, que assim. burros. Eu falava, que burros esses caras. Exatamente. Ai, sou inteligente, me deixa. Ai, que brincadeira boba. Não quero brincar disso. Não quero, chato. É. Entediante, não quero. É. E me incomodava muito. Só que assim, eu era rechaçado por isso. E eu só andava com as meninas. E não por uma escolha. E aí eu vou percebendo como o feminino sempre vai me acolhendo. Acolhendo. São nessa primeira configuração familiar, aí eu vou pra escola, é com as meninas que eu vou ficar, então eu jogava vôlei, pulava corda, essas brincadeiras que eu ia ter. E eu lembro, Margui, olha que doido, na escola que eu estudava, era uma escola pública, e tinham 2 quadras. A quadra maior, a quadra mais espetacular, quem jogava? Os meninos. É. O futebol era na maior quadra. Aí tinha uma outra quadra, A que era a que capenga. sobrou capenga com buraco, que não era coberta. Ah, vou ler lá, tá bom, tá bom. E eu lembro que tinha essa divisão, olha que doido. Então, Olha. quer dizer, isso cria subjetividades pra gente, Sim. porque você fala, bom, se a quadra mais legal, os meninos vão jogar futebol nela, não é legal jogar vôlei, né? É. Então, é nesse lugar meio que eu vou criando e eu já era chamado de criança viada. Engraçado, eu não me auto-percebia, mas eu já era chamado de viadinho. Essas são as palavras. Essas eram as palavras, que eu era viadinho. E não teve nenhuma relação com outro menino que te, alguma forma, criou
afetação positiva ou sempre foi num lugar de estranhamento, de exclusão, de repressão? Ou teve algum colega que até talvez se identificou, somos parecidos? Teve isso, não? Eu tive um colega que ele, inclusive, mora até hoje onde é a casa dos meus pais, que a gente cresceu juntos, que era do mesmo bairro, então quem eu brincava, quem eu tinha uma amizade mais próxima. E na escola, ali para os meus 11, eu vou encontrar um amigo, que hoje, inclusive, também é um homem gay, que na época eu não entendia, mas havia essa conexão. Havia esse, entendi, temos aqui um match, não é mesmo? E aí eu vou ter esse ponto de apoio. Mas aí olha que louco, Morg, quando eu tenho esse ponto de conexão com esse menino, que eu falo, nossa, que legal, tem uma referência, eu começo a alimentar uma homofobia internalizada contra ele. Porque eu comecei a ver como ele era visto. Que ele também era chamado de viadinho. E aí eu falo, não, eu não quero isso pra mim. Ah, entendi. Porque como nós somos seres humanos que queremos pertencer, queremos, né, Exato. olhar no outro e falar, somos parecidos e tal. Mas por perceber a exclusão... Eu não quero isso pra mim. Tudo bem que depois eu fico com esse menino, tem esses plot twists na história. Olha! É uma grande novela. É uma grande novela. Ela é uma grande novela. Mas na mesma época, sim? Na mesma época. Foi um ano intenso. Eu tinha 11 anos, eu tô nessa época da idade. Foi nessa época, assim. Então rolou essa aproximação. Esse plot twist, aí eu me aproximo desse menino, me identifico com ele, fico com ele, pego ele. E depois eu vou pra igreja. E é isso que a gente vai chegar. Mas as pessoas souberam do caso? Não. Foi bem escondido. Foi bem dentro da caixa. Foi bem dentro da caixinha. Bem ali incubadinho. Muito doido. E aí eu Foi a primeira experiência? Segunda. E aí... beijei, fiquei com ele e tudo mais. Mas depois disso eu entro em desespero. Quando eu entendi... Porque aí eu entendi. Que eu falei, então pera, se eu estou ficando com um cara... Eu não sou hétero. E aí eu entro num looping. Que aí o mundo desaba. Porque eu lembro da minha avó, meu Deus, eu tinha que ser médico, advogado, casar, ter filho. Toda a cobrança veio com tudo, assim. Com tudo. E aí eu começo a repelir esse menino. Eu paro de falar com ele. Eu tinha 11 anos. Eu estudei até os 17 na mesma escola. Eu fiquei 6 anos na mesma escola desse menino e eu nunca mais falei com ele. Não, gente, depois eu falei com ele. Depois que eu saí da escola, me assumi, eu falei... Mas no período escolar eu nunca mais falei com esse menino. Nossa. Porque eu falei, então... Não, e olha que louco, né, gente? Quase uma viúva negra. Pega, fica com o menino, depois descarta o menino, depois não fala mais. E vou entrar na igreja. E aí é o momento que vamos pra igreja, né? Vamos pra igreja. Nós frequentamos a mesma instituição religiosa, que é bizarro, eu não esperava por isso hoje. Foi a grande revelação do momento. Mas, como que é esse contato? A gente sabe, né? Enfim, vou falar. A gente foi testemunha de Jeová. Mas como que foi o primeiro contato? Foi alguém que foi na sua porta? Alguém da família que foi primeiro? Não, olha que louco, Morg. Eu tive esse caso com o menino, então fiquei com esse menino, comecei a entrar em desespero. No paralelo, eu tinha um outro amigo de infância, que era uma amiga da minha mãe. Nós somos amigos de infância aos 7 anos de idade. E aí é uma amiga, muito amiga da minha mãe até hoje. E esse menino vai pra Minas Gerais. Quando ele volta então de 7 para 11, 4 anos depois ele volta. E aí ele volta já sendo testemunha de Jeová. Eita! E aí ele volta, nos vídeos, o que você tem feito da vida? Eu tô indo pro campo. Ele me falava isso. Eu amo. E eu falava, ele jogava bola? Eu falei, não, bola não, gente. Bola não, pelo amor de Deus, eu não gosto de jogar bola, não vou pro campo. Aí eu falei, campo? Eu falei, você joga bola? Ele, não. Eu vou pregar de casa em casa, parará, pararó, e eu... Conte-me mais sobre isso. E ele começa a me contar que ele ia, que ele começou a aprender, que tava sendo incrível pra ele, papapá. Você não quer ir também? E aí eu entendi, vou também. Só que eu já fui também com essa ideia, Margaret, de falar, bom, se eu fiquei com o menino, eu sou gay não posso ser, porque tem a questão da minha avó, família, a expectativa social e tudo mais, vou também, que se bobear, eu ainda me curo no meio do caminho. E aí eu começo a frequentar a igreja, né, com o Testemunho de Jeová, com esse amigo de infância. E também, de alguma forma, ele ter vindo... não te deu um lugar de segurança, assim, de conhecimento? Sim. Conheço ele tá... Exato. Eu acho que com ele vai... Tipo, tá bom, se ele tá indo, não vai ir em qualquer lugar. Tipo, meu amigo de infância vai me chamar pra ir também, vai ser super legal essa tour. Mas a cura era um lugar de, tipo, né, vou erradicar esse pecado. Exato. Né, de mim, assim. Sim. E aí, me conta, você chegou aí e rolou a identificação ou ainda a preocupação da cura era maior? O que te conecta? Porque...
pra ficar lá, tem que Tem ter que algo ter. que conecta Tem. além desse objetivo difícil, né? Mas o quê? Eu entendi. Hoje eu consigo ler duas coisas. Ah, A igreja se torna pra mim um escudo contra a homofobia. tô protegida, né? Não sou uma criança viada, eu sou de Jesus. Sou de Jeová. E aí eu já querida. mudo o discurso na escola, entende? Então essa é a primeira coisa. Eu falo, não, eu não fico com ninguém na escola porque eu tenho um voto de castidade, que eu escolhi servir a Jeová e aí vai. E uma outra coisa é, eu amo estudar. E eles estudam muito. Sim, com certeza. Então eu vi ali uma oportunidade de falar, gente, Sou você é a também nerd CD da igreja. nerd da igreja. Nerd de Jesus, seremos elas, Com entendeu? certeza, Eu falei, é. pronto, é É. isso, achei o meu clubinho. É. Me protejo de homofobia e vou estudar. Então, assim. E é muito engraçado, né, Mag? Porque eu acho que. E aí hoje eu consigo ler depois. Existe uma questão de como a igreja ela pega a gente num lugar de carência afetiva. Acabamos de falar disso, assim, em outros episódios a gente fala disso. Pega nesse lugar que você fala, gente, é pertencimento, é um clubinho, que É. incrível. Porque aí você faz tudo junto na igreja. Eu vou fazer Sim. tudo junto. É rolê na igreja, é pregar na igreja, é limpar a igreja, tudo com a igreja. O mundo Limpar a igreja era legal. Eu adorava limpar a igreja. de sábado. Sim, lavava as igrejas, jogava Lavava- água. E era uma loucura, né? Era divertido. É engraçado, é muito louco pensar. Era bobo, mas era uma diversão. Era, você falava, gente, tá, legal, tô As sendo útil. assembleias, os lanches, que a Os gente lanches, compartilhava a os assembleia- lanches. Exata. Olha, gente, só quem viveu sabe. Exatamente, era tudo. Eu vou mergulhar nesse mundo mesmo. Incrível, né? O meu lugar foi diferente. Eu venho de um lugar antes disso, né? Eu queria, Aham. como você falou, pertencer e me destacar, né? Em casa eu sentia falta de ibope, né? Foi Então, querer um palco. eu queria um palco. Quando eu vi aquele palco, eu falei, meu lugar. Quero. E aí, claro que a pregação foi difícil. Logo que eu Sim. entrei, a primeira vez que eu saí, uma mulher super louca gritava, falava, vocês vão vender, vocês trocam sabonete por revista. Tinha esse caos, né? E eu falei, gente, é isso? E o que te fez querer também ir de casa em casa? Porque é um trabalho complexo, é desafiador, dá medo, porque você não sabe quem que vai sair de lá, né? Sim. Tinha algo de legal de ir de casa em casa? Aquele que vai justificar hoje com o mapa astral. Você vê como o mundo muda, sim, eu geralmente quero muda. saber. Eu sou peixes com Lilith em peixes. Hoje eu consigo entender. Lilith é um excesso de um signo no mapa. E peixes é um signo empata, por natureza. Sim. E hoje eu consigo entender que eu vi ali uma oportunidade muito humanitária mesmo. Exato. Eu falei, gente, vou ajudar o planeta. Vou ajudar o mundo a ser melhor. Vou bater de casa em casa para ajudar o povo a pensar um planeta diferente. Então, essa coisa humanitária, empata, me conectou. Eu falei, pode ser muito legal isso aqui. Pode ser. E aí tinha a questão da comunicação, que aí eu vou entender que também eu sou apaixonado por comunicação, então tinha essa coisa do falar, do se comunicar, do educar, eu Exato. adoro pedagogia também. Então eu vou me encantando com tudo isso. Falo, gente, que legal, pode ser humanitário, pode ser comunicar, pode ser ensinar. E aí eu falo, vou, quero, ficar no sol o dia inteiro, vou, que delícia, fui. Não, era uma loucura mesmo, porque eu lembro que eu ia muitas vezes, aí tinha a questão das horas que a gente tinha que E fazer. eu sou competitiva também, então aí tinha essa coisa. Competitiva, quero fazer mais horas. Quero fazer mais, ó, vou Quantas horas entregar você fez? mais. 35, vou fazer 45. Exatamente. E a gente era muito criança. Eu falo Sim. que de alguma forma a gente não foi tão criança, porque são grandes responsas São. que nos colocam, né? De cumprir os horários, de estudar, de fazer os discursos, né, também. E eu lembro, se for disso, de responsabilidade. Eu marcava a revista, lembra de marcar a revista, de escrever? Nossa, é incrível, né? Nossa, fazia quase uma bíblia naquela revista. Assim. Então você abria aquela coisa, quase uma cartolina, né? Falar, vou abrir minha revista cheia de comentários e 50 mil post-its. E é muito louco isso, porque você fala de... E é o que eu penso hoje, assim, todo excesso esconde uma falta. Essa dedicação, essa fé fervorosa, você fala, meu Deus, eita como é devota. Falta de quê? Era falta de quê, né? Exatamente, era falta do quê, gente? Eu tava ajudando só pra orar. Exatamente. Então era uma falta de uma aprovação do pai, da mãe, Sim. de um carinho, de um amor. Sim. Que não vinha da forma que aquela criança queria, mas vinha de outras. Mãe, esse ponto que você trouxe é fenomenal, porque hoje eu consigo entender isso. Como eu perdi meu pai muito cedo, embora eu cresci, minha mãe tem o meu padrasto, eles estão juntos há mais de 25 anos, existe essa figura, mas Deus assume esse lugar paternal pra mim. Então eu consigo entender que a igreja também me pega nesse lugar, tipo, nossa, tem um Deus que vai me acolher, que vai me pegar no Exato. colo, que vai me Exato. cuidar. E é muito bizarro, né? Porque
É totalmente patriarcado isso, né? A É. ideia de um deus no masculino, poder... É totalmente patriarcal essa ideia. Mas eu falo, ai, eu quero. Ai, que delícia, quero. Sabe? Inclusive, uma coisa que eu falo muito em off, é aquela, né, que a gente tá falando de patriarcado e de como essas relações, como essas imagens, né, o próprio gay, né, ele constrói muito a sua sexualidade com as imagens que ele recebe, né, tanto da pornografia, enfim, ou tanto que eu percebo que as imagens de homens que eu me atraio se relacionam com as imagens das revistinhas do Salão do Reino. Até uma coisa bizarra, eu sou muito louca, né? Louco. Eu vejo assim, o formato do rosto, a testa. Geralmente são testas mais diagonais, que eram próprias daquelas imagens, que até reproduziam um pouco do homem do Oriente Médio, né? A cor, a barba. E eu falo, nossa, por que eu gosto desse tipo de corpo? Por que eu gosto desse tipo de imagem? Ou desse tipo de olhar? Às vezes eu também me conecto com pessoas que têm um olhar que lembram olhares dos apóstolos e tal. Você percebe, a louca, né? Eu adorei. Parece hipocrisia, a louca, né? Eu adorei. Maria Madalena. Sou Maria Madalena. Me sinto muito Maria Madalena. Adorei. Você percebe que a sua construção do desejo neste homem, tanto afetivo quanto sexual, se relaciona com essas imagens também? Ou com a postura, com o comportamento? Agora a gente vai abrir tudo, né? Agora a gente vai se expor, agora né? já era, querida. Eu tenho uma coisa com roupa social. Você Gente, também, né? Mas não em mim. Eu tenho... Tanto que esses dias no trabalho, prova um terno. Me deu desespero. De verdade, me deu gatilho. Usar roupa social é uma coisa que me gatilha. Ó, eita, ó, viu? Sabe aquela A coisa... gravata aqui. Gente, sim, O suor, me dá desespero. É. Mas eu sinto tesão em caras de terno. Então eu entendo essa projeção. E a igreja, eles têm um voto de castidade. Você não pode se masturbar. É uma coisa bizarra. Então, assim, você pega todo esse tesão de um adolescente, porque foi dos meus 13 aos 18. Foi você que falou que rezava, e masturbava e rezava? Era uma punheta e uma oração. Esse era o meu lema. Que eu falava, porque, gente, eu vou comer. Entre gastar o réu primário e matar uma pessoa por tesão acumulado, a gente se masturba e pede perdão. Mas eu consigo fazer essa relação, assim, de como que essa repressão cria os nossos fetiches, assim, é muito louco. E como fica arraigado ainda, né? É Sim, difícil sair sim. desse lugar. Eu fico assim, ai, cara de Jesus Cristo, cara de apóstolo, cara de Pedro. Ai, cara de Paulo, quero. Cara de Paulo. Apóstolo Paulo era incrível, né? Apóstolo Paulo, ele já era uma... Assim, no ideal, tinha um travestir-se de ideia, né? Que ele falava, Paulo se tornava tudo para conseguir trazer a pessoa. E tinha uma questão, que agora a gente viajando nisso, até da oratória, do modo de pensar, uma questão quase sapiosexual, assim, porque Paulo tinha... Gente, a gente tá sexualizando o apóstolo Paulo. Eu sobre falo, ou é isso. Jesus ou é Paulo. Paulo tem esse lugar, né? Tem. Paulo tinha um Gosto lugar dessa coisa, de apóstolo Paulo. sim. Apóstolo Paulo. Nada... Tessalonicenses está tão diferente. Não, Paulo fazia várias loucuras, né? Sim. De viajar para vários lugares e falar com todo Sim. tipo de gente. Paulo, beijos. Mas, como você também acha que essa educação, né? Agora, indo pro lado educacional, te fomenta hoje em dia também, né? O que de potente você retira desse lugar e como isso também formou a sua identidade, né? Também, né? Não só da castração, Sim. né? Mas o que de potente você retira? Morgan, eu consigo entender que o publicitário que eu sou nasce na igreja. Eu entendo que minha paixão por comunicação é fomentada ali. E eu falo, né, que se a Beyoncé aprendeu a cantar na igreja, eu aprendi a me comunicar na igreja. E isso é fato, assim, é uma coisa que eu levo de positivo de lá. Tentando fazer desses limões uma limonada, eles tinham aquela escola de comunicação, a gente era avaliado lá, dependendo das características de oratória. Eu amava, eu odiava que não tinha A, porque A era a primori. Não tinha. A era bom, B de bom. Era B. B tão sem graça, né? Competitiva elas, né? Eu queria A. Na escola, assim, quem tinha mais A, querida. A gente brigava pra quem tinha mais A. Exatamente, tinha também Era A, o essa... seu era de 0 a 10. O meu era de 0... Teve as duas coisas. Número e A, B, C, D, E. A loucura, A gente né? queria o A. A gente queria o A. Querida. Outra coisa, eu falei de potência e falei de culpa. Uma vez eu percebi até que quando eu gozava com o cara, eu falava assim, eu sou uma vagabunda. Eu falei, por quê? Porque eu tô gozando. E aí, até fui pesquisar sobre vagabunda. A palavra em si, vagabunda, é tipo uma pessoa que está a vagar, sem destino e tal. E aí uma vez o cara falou, é a culpa cristã, querida, que tá lá dentro ainda. Você goza,
hoje, Sim. livremente, mas lá dentro tem não é legal, não é tão bom, não é tão potente. O que você percebe ainda, talvez, que fica, né? Até a gente teve uma outra entrevista que a pessoa fala que que a igreja ficou na gente e agora a gente tá se purificando dela também, dos resquícios ruins, né? O que você percebe que ainda tem? Mas eu acho que é muito isso. Eu percebo. E aí, fazem 12 anos que eu saí de lá. Mas às vezes eu me pego esbarrando nessa culpa cristã. Seja pra viver o tesão ou o fetiche, como a gente é muito cercado desse lugar. E eu acho que essa é a ideia. A gente vai tendo que se limpar, porque é tão profundo. Quando a gente sai de lá, a gente não tem ideia de como isso é tão castrativo em muitos níveis. Então eu acho que sim, eu ainda vivo cerceando meu tesão de forma inconsciente. E aí a gente vai tendo que se limpar de entender que a gente merece gozar, que a gente merece sentir tesão. Mas são tantos anos dizendo que você não pode fazer isso, que você não vai ser assim, que você vai descer para o mármore do inferno. E eu acho que é um processo de se limpar. Eu acho que é um processo até de se resgatar. Eu enxergo o Papo de Machona como esse lugar também. Um processo de resgate de mim mesmo. Desse Renato que me foi roubado. E eu vou resgatando esse Renato. Que incrível. Mas falando de remontar esse passado ou de revoltar-se a ele, né? É uma revolta, né? A gente tá voltando de novo, né? Então tem sentido também. Se você tivesse a chance, né, lá, né? Até faço essa mesma pergunta pra mim. Se eu pudesse ter um momento com o meu futuro e eu pudesse perguntar, né, ou pudesse aconselhar, esse seu eu do futuro, aconselharia ao Renato a não continuar tanto tempo? Sim, eu acho que nem tem entrado, sabia? Eu lido hoje com questões de terapia que eu tenho pensado muito assim. Às vezes eu sou o meu pior carrasco. Sou Né? gentil com todo mundo, bem pisciana, amorosa, até com as árvores, sabe? Oi. Abraçar a árvore, oi, tudo bem? Oi, somos assim também. Somos assim. E acho que a igreja fomenta isso. Essa ideia da culpa, ela é muito dolorida. Esse Então, autocrítico pesado. demais, assim, Lua e ascendente em aquário, né? A crítica tá lá em cima. Então, eu diria pra esse Renato que ele não precisaria ficar lá. E que ele não precisaria carregar toda essa culpa e ser tão cruel com ele mesmo. E eu acho que essa lógica do pecado é isso. Porque você luta por uma aprovação. É a lógica da meritocracia divina. Você luta pra merecer o amor de um Deus. Você luta pra merecer ser digno de. E acho que esses adjetivos de pureza, de merecer, de dignidade, fomentam essa culpa, afetam a nossa autoestima. E eu sempre eu acho que a igreja ela limita uma coisa, amor, que eu diria pra esse Renato, é o não lugar. Na igreja eu também me via no não lugar. Porque eu também via aquele lugar do macho, do pastor, que pastoreia as ovelhas, que toma a dianteira e tudo mais, tudo. Eu também não me via. E eu consigo hoje ter a leitura clara de saber que as pessoas sabiam quem eu sempre fui. Eu que demorei pra ter o estalo. As pessoas já me viam, ele é viado, mas tá sendo devoto. Vamos ver até onde ele vai. E é isso que eu percebo. Então, olha que como é doentio. Eu sei que já me viam como uma pessoa viada. Eu brinco que Deus era justo, mas a calça, menina, não negava. Então, assim... Inclusive, eu também fui advertida porque minha roupa era muito... não condizia com os padrões. Foi Olha isso. Primeira cartão amarelo que eu levei. É bizarro isso, né? Sim. É bizarro. É isso, é o vigiar e punir de Foucault total ali, implícito no processo. Foucault, quando eu descobri os dispositivos de poder, fiquei tipo... É aquilo. Fiquei, Na prática, a gente tava no laboratório do dispositivo de poder. Nossa, com certeza, é bizarro, né? E eu até lembro que eu fui, teve nesse dia do Advertida, né? Eles falavam, você já ficou com um homem, você já beijou homem, e ficava em cima, e eu ficava, como assim, né? Eu tô aqui por isso, eu tava muito assim, nem tinha passado pela minha cabeça. E até falo, se eu já tivesse chance de falar, bom, eu tenho agora, né? Tem. Vocês erraram. Eu não era só uma viada. Eu sou uma viada, eu sou uma drag, eu sou uma Freddie Mercury, a louca. Eu sou várias coisas. Eu sou apresentadora. Então, assim, nós não somos aquilo que vocês apenas queriam ou taxavam. A gente foi além da taxação. Hoje é dia 31 de outubro. Nós somos as netas das bruxas que eles não queimaram. É isso, gente. Simbólica, gente. E é isso, Marg. Eu acho que muito. É incrível. E eu acho que é muito doido pensar que é a coisa que eu lamento, assim. Claro, eu ressignifiquei isso, mas é pensar que a adolescência é uma fase tão bonita. Da descoberta do tesão. Quando eu vi Heartstopper, a série da Netflix, gente, meu coração despedaçou. Que eu falei, gente, não tive amor adolescente de colégio, gente. Se eu derrubasse o livro, eu mesmo que tinha que pegar, porque ninguém ia pegar pra mim meu livro do chão.
E eu acho. E perder essa coisa do amor na adolescência, né? Que é tão bonito, descobrir o tesão, o seu corpo pulsa. Então, isso foi roubado, de certa maneira. Sim. E foi engraçado que esses dias eu postei um vídeo no Papo de Machona falando sobre isso. E é como se fosse, mas você escolheu estar lá. E eu fico pensando, até que ponto você também passou por isso? Foi uma escolha consciente ou a gente foi colocado lá? E não tira a nossa autonomia, mas de fato a gente cresceu numa sociedade que arrastou a gente para esse lugar. Como forma de sobrevivência mesmo. Como sobrevivência, Ou fica ali que é ruim, ou fica lá que é pior. Exato, fala, vamos aqui, né? Então aqui, pelo menos, tô protegidinha, tenho, enfim, mesmo não sendo aceita, sendo compreendida, sendo acolhida, tô ali. Mas, agora saindo, como foi o dia... Só pra acabar a infância, mas como que foi o fim de contrato? Teve um momento, assim, específico? Tem uma fase que é uma transição. Eu começo a levar uma vida dupla, quando o negócio não dá mais. E aí pensa... Você conseguiu manter? Eu já não consegui. Quando eu beijei o primeiro cara, eu não fui mais. Então, maravilhoso. Eu ainda tive um limbo ali, porque... Não, eu fui depois uma vez só uma vez. Eu tive... eu acho que foi no último ano que eu começo a usar o banheirão como uma forma de socorro. Banheirão do shopping. Do shopping. Olha isso, gente. A gente se sujeita, né, menina? E aí eu comecei a conciliar esses dois mundos. E eu vi ali uma possibilidade de, tá bom, beleza, vou viver isso. Mas aí eu entrei numa culpa que aí eu já comecei a faltar. Então eu já comecei a faltar. Eu tinha meu banheirão que era pornografia, mas também era um outro banheiro. Também era tinha um lugar nesse caminho. E legal o banheiro, é bem subjetivo, né? O banheiro é a sujeira. O lugar. Ali eu descarrega. Mas eu fui contar pra eles. Você foi? Fui. Eu tive aquela fatídica reunião, que hoje eu entendo que é uma... Eles te chamaram ou você eu que fui. fez? Gente, a pessoa é muito... Deixa eu aqui assinar a minha confissão, menina. Vou lá. Chamei eles pro papo, contei. E aí vem toda aquela violência. E eu lembro de frases do tipo... você né, você vai viver isso. Um cara tão jovem. Coisas, tipo, naquele tom do desperdício. Nossa. Tipo, você podia... Beleza, vivi isso, foi horrível, até me abriu o estômago lembrar. E aí fui... Tem um saquinho de vômito. E aí fui cancelado, né? Foi feito o anúncio lá, Renato não faz mais parte do clubinho, que é o primeiro cancelamento. E ainda eu tentei voltar. Fui uma vez, aquele processo que ninguém fala com você. Nossa, é horrível que eu li, Gente, hoje eu falo, Renato, garota, precisava sujeitar a isso. Fui, mas eu falei, não preciso mais disso. E só tem um plot twist na história que eu preciso te contar, que é importante. Eu não saio do armário. Uma irmã da igreja liga pra minha avó na época e conta que eu era gay. Olha. Então, quando eu cheguei na casa da neta, porque igreja é um lugar de fofoca, fofoca edifica, não é? Então, eu não saí do armário. Eu ainda fui. Olha que louco, gente. Eu não podia ser gay, a igreja me arranca do armário e depois me expurga. Teve esse rolê ainda. Eu vou fuder com ela agora também. Vai sair do armário e vai se lascar. Foi isso. Nossa. E eu saí de lá dizendo que eu não ia ser feliz. Nossa, pesado. Ainda ouvi isso. A minha foi até mais fácil. Eu sumi, eu mudei de cidade. Maravilha. Aí depois de 3 anos... Correu pra Jericó. Aí viram, né, o Instagram. Aí tá com macho. Aí mandaram uma mensagem. Então, a gente quer falar com você. Falei, já sei o que é. Qual o e-mail que eu posso mandar uma carta? Aí eu mandei um e-mail e falei, desculpa, mas eu não cumpro mais com os requisitos. E não culpo vocês, e nem meus pais, nem ninguém. Mas eu realmente não tô de acordo. Não cumpro as normas. Então, beijos e tchau. Sim. Foi menos doloroso de não ter me poupar de ouvir essas coisas, né? Sim. Que é foda. Mas aquela conversa de ser advertido foi muito... É uma castração, né? Foi muito repressora e triste. Mas nos libertamos. Saindo desse momento. Saímos das nossas... nossos lugares de pseudo-conforto e partimos pro nosso queer job, que é onde a gente ganha dinheiro ou não, começo sempre difícil, né? Herdeira. E como você entende elementos da infância, até elementos da... Né, você falou, você descobriu até publicitário lá. Como é essa nova vida fora e focando no trabalho, como vem o trabalho? Quando eu saio de lá, aí eu vou conectando tudo, amarrar infância, igreja e comunicação. Quando eu era criança, eu tinha uma tia que morava em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo. Eu morei em Suzano. Do ladinho, então olha, do Suzano, ladinho. Itaquá, fui lá que era de São Jeová. E aí que você vai entender. Quando eu ia pra lá, eu ficava olhando as fachadas de loja do bairro.
tinha uma tipografia muito específica, tinha uma comunicação que hoje eu falo. Mas eu achava engraçado. E eu lembro que eu, no colo da minha mãe criança, É, eu ia olhando assim, eu ficava encantado com as fachadas. é. Então eu entendo que essa coisa com a comunicação também já brotava ali. E a igreja só fomentou isso. Aí quando eu saio da igreja, antes de fazer publicidade, eu vou fazer um curso de administração. Nesse processo de saída da igreja. No Senac, inclusive. Senac, oi. Oi, Senac, tudo bom? E aí eu vou entender que eu não gosto de administração, mas aí eu vou trabalhar na área da educação, começo ali ainda na questão administrativa. Eu fiz um pouco de moda, que é uma coisa que eu também amo. Tranquei e aí eu entro na A publicidade. faculdade de moda, você Eu fala? fazia um curso técnico de moda, Ah, de produção de moda. chique. Fiz. Eu falei, mas não é isso ainda. E aí eu entro na publicidade. E aí eu me encontro e me apaixono, assim. Então eu consigo entender que eu acho que na igreja eu aprendi a me comunicar e a me apaixonar pela oratória mesmo. E como, né, se comunicar agora de diferentes formas, né? Exato. Como que eu uso esse lugar? E acho que até entender a importância do que a gente comunica, do que é comunicar, a responsabilidade do que é comunicado. Então acho que tudo isso vai vindo nesse grande looping e que contribui para esse Renato ser interessante, publicitário. Porque também eu fiz negócios da moda, então também tinha essa legal. necessidade de. Antes do teatro, tem um teatro um pouco assim, Tá. raso, mas veio a faculdade, depois volto, eu fiz o Senac também, fiz arte dramática lá. Mas a gente queria dizer e tava entendendo qual forma, né? Porque a moda comunica várias coisas. E ó. é um grito de socorro. Você entende? É rasgar-se de dentro para fora. É. Com a moda, com o teatro, a gente vai faz gritar, falar, vou ser o que eu quiser ser. É isso, incrível. E aí você se descobriu realmente na publicidade, no curso e... Sim, aí eu concluo a faculdade de publicidade, vou fazer uma pós-graduação em brand design de marcas, então eu vou mergulhar eu amo branding. Eu amo brand, Brand adoro é falar incrível, isso, né? adoro falar Brand, branding. Inclusive, o trabalho que eu mais amei foi o rebrand. Nem usava essa palavra rebrand, a gente falava que era uma nova comunicação da empresa. Aquela Ecotext lá de... no interior, né? Que fazia a partir de garrafas, né? De PET e tal. Tinha mas o site era muito ruim, assim, não dizia exatamente o que a empresa fazia, né? Então eu falei, que legal. E aí eu percebo que isso vira pra gente, né? Como que esse branding cria e recria a sua identidade, né? Sim. Como a sua identidade se comunica com esse fazer brand, fazer marca. Exato, ser no mundo, né? Então acho que a gente vai... E eu acho que é muito isso, Morgan. A gente vai resgatando esse eu que foi negado. Esse eu que foi negado. O trabalho vai sendo essa forma de gritar. E aí as coisas vão se encontrando, né? Então, e aí o Papo de Machona também vai se costurando nesse meio das coisas. Então agora que você citou o Papo de Machona, que eu acho que até a própria palavra já é agridoce e questionadora, né? Sim. Porque um macho ser ona já é estranho. E queer é estranho, né? Estranhar-se. E é um estranho... Exato. Esse lugar de protagonismo do estranho, né? Não de rejeição, mas de individualidade, né? De identidade. Então, como que você constrói a identidade do Papo de Machona? Como se relaciona com você? Hoje eu consigo entender até temas de terapia, né? Que o Renato e a Machona são a mesma pessoa. Então, como que o Papo de Machona vai nascer? Quando eu saio da igreja, que eu vou porque eu chamo no Papo de Machona de Gaylândia, eu vou achando que é a Disney, eu vou encontrar muitos incômodos. Eu vou encontrar machismo, eu vou encontrar misoginia, eu vou entender que ser quem eu sou ali ainda não é 100% confortável. Só que eu não tinha repertório, Morgan, eu não tinha repertório político, eu não sabia esses termos todos, eu nunca tinha estudado sobre masculinidades. Então eu vou ali, só ia sentindo incômodo, mas eu não sabia o que estava sentindo. Eu sabia que era ruim, mas não sabia o que era. Sim, sim. E nesse meio do processo eu ganhei um livro de uma amiga, que chama Vidas Trans, que conta a história da Amara Moira, do João Nery, do Tarso, da Márcia Rocha. Eu vou ler esse livro, vai ser o meu primeiro contato com pessoas trans e aquilo explode a minha cabeça. E depois eu vou encontrar a Todes Brasil, que é uma ONG. Eu vou participar de um projeto que chama Embaixadores, que é um projeto de formação de gênero e sexualidade de 6 meses. E nesse processo você vai tendo várias aulas para se ferramentar, para produzir um projeto de impacto social. O Papo de Machona ainda não existia nesse projeto, mas eu entendo que ele foi a semente. E quando eu vou me ferramentando, lendo, estudando, debruçando, aí eu entendi, eu falei, caramba, é isso. O que eu tô vendo é que existe muito machismo dentro da comunidade G, do recorte do nosso quintalzinho, e eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu vou entender que sempre o lugar do macho não foi pra mim.
Eu nunca fui pensado para esse lugar, seja na infância, na adolescência, na igreja. Mesmo quando eu me assumo e vou me entender como homem gay, eu não me entendia como homem, eu só me entendia como gay. E aí, quando aos 26 anos eu me Exato. entendo como homem, eu falo, eu sou um homem. Aí eu vou me entender como um homem, branco, cis, com privilégios, passabilidades. E aí, juntando isso tudo, eu falo, eu vou fazer alguma coisa com isso. E o Papo de Machona vai nascer como o grande questionamento desse lugar do macho. Eu falo, então eu não vou ser macho porque eu nunca fui. Então eu vou ser uma grande machona. É nesse lugar que eu vou hackear o sistema e é aqui que eu vou existir. E aí o Papo de Machona vai ser esse lugar que eu falo, então esse sou eu, que disseram que eu não podia ser e que eu não seria feliz também. Um É, beijo pra igreja. é a mesma coisa que eu vejo com o Morgante, né? Que a drag veio de um lugar de explorar o feminino e eu vejo que a drag é muito mais machona do que eu até acreditava nela, Sim. como fosse ser uma machona. Então, o papo de machona, de alguma forma, é você criando um lugar de existência. Eu já ouvi você falando disso, né? Então, é uma maneira de você encontrar um lugar para existir. E como você diria para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo para criarem os seus espaços de existência, né? Não só esperarem que permitam que elas entrem, mas que elas criem esses espaços, que é uma coisa complexa. E é exatamente isso, Marg. É uma coisa complexa. Eu acho que o que a gente tá falando é a construção de uma história. Eu sempre falo que o Papo de Machona, ele tá muito conectado com quem eu sou. E com essas transformações que vão se acontecendo. E eu acho que para as pessoas saberem é que a gente não precisa atender expectativas. Nos fizeram acreditar que a gente devia. Fizeram a gente acreditar que tinha um protocolo para cumprir, que você tinha um checklist. Quando minha avó dizia para mim, você tem que ser médico, você tem que ser advogado. Eu entendo que não era ela dizendo, era uma sociedade que dizia através dela, que tipo, olha, é isso que foi desenhado para você. É isso que você vai fazer. Se você não seguir isso aqui, você vai fracassar. E na verdade, não. E na verdade, tem uma fala da Linda Quebrada que ela diz que ela sempre foi o fracasso. E eu acho que no fim das contas é isso. A gente fracassou sim. Do ponto de vista da sociedade, a gente é um grande fracasso. Mas do ponto de vista da nossa própria ótica de existência, a gente é um grande sucesso. Porque a gente tá sendo quem a gente quer ser. Então depende de que ótica. Se a gente fica muito refém dessa validação do outro, é quando a gente rompe e fala, eu não vou ser validado por vocês. Eu não quero, eu não preciso. A Lin fala muito sobre isso, né? De ferramentar esse lugar. Ela também é uma inspiração para mim. Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra da Lin, e isso foi muito marcante nesse processo de formação da Todes. E a Lin falou que ela não queria o amor que a sociedade ia dizer para ela, porque ela ia construir o próprio amor. E eu acho que é isso, a gente fica tão à mercê desse lugar. Eu acho que é aí que eu vou rompendo com esses lugares. Acho que o convite é romper com essas estruturas, porque a igreja era um lugar que eu queria o amor de um pai. E aí quando você sai da igreja, a sociedade que você tem que agradar. E sempre é um lugar do depender da validação do outro e a gente não precisa dessas migalhas todas. A sociedade fez a gente acreditar que sim. Foi a sociedade que colocou a gente nessa à margem. Então acho que é entender que não, a gente pode ser protagonista da nossa própria história, a gente pode contar a nossa própria história. Acho que aí vem a questão até da comunicação da igreja, então que a gente seja o contador das nossas histórias. Exato. Né? Então a gente vai subverter o convite é para subverter a coisa. Eu acho que é isso. Subverta-se, queridinho. Hackeia tudo. Queerize-se. Exatamente. É justamente isso. O que eu gostei, você falou isso. A gente, por um grande tempo da nossa existência, se contentou com essas migalhas. Porque, inclusive, as migalhas é uma forma de manter a gente preso a elas. Sim. Que dá um pouquinho aqui, na esperança de ter mais. E que não vai ter. Então, cria seu próprio pão, querida. Não espere migalhas alheias. Planta o próprio gente. Planta o próprio milho, querida. O trigo e vá. E eu acho que aí tem um recorte, né, Morgan, para não parecer que a gente tá falando, que simples que é, que romântica essa pisciana falando. Eu acho que eu também tenho do lugar que eu parto, né? Eu tive acesso, eu tive possibilidades. E eu fui usando. Então, acho que é isso. Do lugar que a gente parte, é fazer o melhor que a gente tem com o que a gente tem. Eu acho que é aí que a gente vai rachar a coisa. Claro que existe lugar de fala, existem marcadores, né? Raça, classe, lugar, tem tudo isso. Mas eu acho que é nesse lugar que a gente vai tentando hackear e tentando ferramentar esse caminho. Uma coisa que eu falo muito até no Grindr, eu prego no Grindr hoje em dia. Pregador. Que eu falo, que as pessoas falam que como você está bem, eu falo o que é estar bem. Eu falo, bem é o melhor que há. Então, o melhor que eu tô é dessa forma. E eu tento entender como isso me contempla naquele dia, né? Porque ainda assim, esse tudo bem, ele é muito agressivo, né? A obrigação de estar bem, de estar perfeita, de estar plena, de estar contente, não ser tóxica. Então, assim,
o melhor que há é o melhor que há naquele dia. E também não é pra gente se contentar apenas com aquilo, mas aprender a lidar com o que temos, né? Cada um vai ter as suas cruzes, né, para carregar, Sim. que ficam ali. E também onde largar. E eu acho que faz parte do percurso, né, desse lugar de criação da existência. Um lugar para chamar de seu, né? Acho que você falou me fez lembrar uma coisa que eu tenho até tatuada nas costas, que é aquela frase da música do Emicida, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Eu acho que é isso. As cicatrizes e as marcas fazem parte, mas elas não são os protagonistas da nossa história. Nós contamos a nossa própria história. Tem marcas, tem a parte difícil, tem, mas nós somos os narradores oficiais da nossa história, né? Não as cicatrizes. Então acho que também tem esse Isso, lugar. incrível, amém, arrasou. Agora seguindo para uma parte ainda inspiracional, cadê? Eu sempre fico louca aqui. Eu adorei que é Queer. quase um oráculo, eu adorei esse negócio. Oráculo é o final, querido. O Queer inspira, né? A gente tá falando de história, de narrações, de vivências. O Queer inspira é para você sugestionar para essas pessoas que estão assistindo e ouvindo inspirações, né? Dicas de inspirações alheias, né? O que você gostaria de recomendar como inspiração? E aí vale tudo, como você fala, pessoas, histórias, músicas, poemas, enfim, dicas de inspiração. É engraçado isso porque eu gosto de tudo aquilo que me desloca do meu lugar. E é uma coisa que eu sempre falo no Papo de Machona, que o Instagram, ou os livros, ou a música, ou a arte, é a lente que a gente usa para enxergar o mundo. Então eu sempre tendo olhar e usar lentes que são diferentes de quem eu sou. Então, Linda Quebrada é uma, porque eu tô falando de uma mulher trans, uma pessoa que hackeia tudo. É uma inspiração que eu acho muito incrível. As mulheres, de modo geral, as divas pop também fizeram parte da minha história. Tem alguma em especial? Eu sou Lovatic desde sempre, gente. Então, É. e eu adoro, assim, essa coisa. Beyoncé também é É outra. só a Whitney, ela... Maravilhosa. É isso, entende? Então, eu acho que essas divas também hackeiam. Uma série que eu sempre recomendo, pra mim é uma inspiração, que foi uma série que fez um plot twist, é Pose. É uma das séries que eu Pose, acho que tinha que ser uma obrigação social assistir Tem que Pose. assistir, assim, né? Tá na listinha, assim, Que é da uma escola. coisa que eu acho incrível. E tem uma pessoa que infelizmente já morreu, que eu adoro, que é a Bell Hooks. Que é uma escritora, uma feminista Sim, negra. Sim. E tem um livro dela que eu adoro, que é o Tudo Sobre Amor. Pisciana, né? Mas esse livro, lógico, tem que ter amor Tudo mesmo. sobre peixes. Tudo sobre peixe. Ela... Mas esse livro não é um amor nesse lugar romântico idealizado. Claro, tem a parte romântica, mas é muito interessante como Bell Hooks traz o amor como ferramenta de transformação. Como ferramenta de guerra, com de romper certeza. a estrutura. É. Então, Bell Hooks Tudo é uma pelo pessoa... amor. Tudo por amor. É uma pessoa que eu também acho incrível, que eu também gosto de ler, que eu gosto de consumir. Eu vou comprar esse livro, eu adoro. Eu li o... Leia. Não é Formas de Amar, é sobre trabalhar o amor também, é de um psicanalista e tal. Mas é isso, porque é um trabalho, a arte de amar, a arte de amar. Que também é isso, conhecer esses amores, estudar sobre amor. Só ama quem decide aprender sobre amor também. Exato. Então é um livro que eu gosto muito. Música é uma coisa que eu acho muito legal, então eu acho que uma inspiração que eu também acho muito profunda é a Lineker. Eu acho muito legal, assim, como a Lineker é canceriana, né? Profunda. Eu acho que ter uma mulher trans e preta cantando sobre amar, falando sobre afeto de forma tão poética, eu acho isso tão revolucionário. E eu gosto de corpo. Baco Exu do Blues é um cara que eu acho muito foda também. Baco é um homem negro que não fala sobre as mazelas de ser um homem negro. Baco canta amores. Baco canta tesão. E eu acho isso muito interessante, assim. Então, eu acho que nessa parte inspiracional, eu sempre... E é engraçado, eu vou dizer isso, né, entendendo, pelo amor de Deus, que não faço um corte disso, entendo onde eu vou chegar. Eu sou fruto de um casal interracial. Meu pai era um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. E não tô dizendo, é filho de homem negro. Não, mas eu sempre entendi a importância também de olhar para o movimento negro e até para me racializar enquanto um homem branco. Eu acho que colocando nesse combo, onde eu quero chegar, tem um livro que eu acho que também é um livro de cabeceira, que é Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, da Lia Weiner, e ela fala exatamente sobre esse lugar da gente se reconhecer como pessoas brancas. Porque nós também fomos racializados, né? Porque se eu coloco o outro como um sujeito objeto ou como não sujeito, é porque eu entendo que o sujeito sou eu. Então, na lógica do racismo, nós nos colocamos como seres humanos e o outro não é. Então, esse é um livro que eu acho foda pra gente se racializar e entender o que é ser uma pessoa branca na sociedade. Então, é uma outra inspiração
inspiração que eu acho pra compor esse panorama de coisas. Ah, eu amei muito. E falando de muitas coisas, né, de pop, né, e de trends, queer trends, para além de trends do mundo externo, são as trends da sua intimidade, né? O que Olha. atualmente tem sido pop, tem sido tendência, tem sido costume, tem sido habitual nesse seu dia a dia. E vale tudo também, como você fala. Coisas que a gente nem posta, hábitos Sim. que estão surgindo, ou o que você está consumindo mais agora. Conte pra mim as suas trends. Vamos lá, eu sou uma cadelinha de videocast, eu adoro videocast mesmo. Que bom aqui, ó. Ah, que bom Vai que tá. consumir o nosso. Somos consumidores, estamos aqui, ó. Eu adoro, é uma coisa que eu consumo muito. Sério? Que Sério, eu bacana. adoro, eu acho muito legal essa coisa de troca, entrevista. Tem algum que você tá. Que você queira citar? Olha, tem um que eu tenho. Eu sempre vou confundir o nome agora. Não sei se é 2 é ímpar, 2 é par, 1 é par, 2 é ímpar da. Ai, gente. A pessoa vai citar, consome e não Não, lembra. mas tudo bem. Também É um podcast de GNT. Ah, arrasou. E aí, 2 é par, 1 é ímpar. É uma coisa assim, você que brinca com essa ideia. É uma coisa que eu acho. Então, essa coisa de entrevista, eu adoro saia justa. Sim. Então, eu adoro esse papo. Engraçado, eu comecei falando sobre mulheres, né? Então, ainda assim, o meu consumo de videocast sempre tem muitas mulheres no meio. Consumo conteúdo de muitas mulheres. É uma coisa que eu gosto muito de ouvir, me conectar. E tem o meu lado jovem mística. Eu sou uma pessoa. É engraçado, assim. conte. Eu acho que eu fiz 30 esse ano. E eu tenho sentido esse movimento de procurar ferramentas de autoconhecimento e de rituais comigo. Então, eu sou um cara que adora incenso. Eu adoro incenso, gente. Qual que você gosta? Qual que cheiro que você gosta? Tem um mais que eu gosta? amo, que é um de baunilha. Ela é Baunilha. extremamente pisciana, né? De doce, eu gosto. Canela é um que eu gosto muito. Então eu tenho criado muitos rituais olfativos comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que adora tomar banho, gente, de verdade. Os banhos assim. Não, banho. banho em geral. Tô triste, vou tomar banho. Sério? Ai, tô me sentindo pesado. Banho, tô feliz, banho. E Sempre é sente banho. um alívio depois. Sabe essa coisa da piscina? Gente, tudo eu resolvo com banho. Tô triste, vou chorar no chão do banho. Já. Sabe aquela o coisa? Whitney comecei assim. Exato, O Whitney era um você vinho, senta. Isso, alô, você agacha, balança o vinho. joelho. É isso, quase um clipe. Adoro vinho, é uma coisa que eu consumo muito. E tem uma coisa, a gente tá muito jovem com esse papo. Cristais. Eu tenho tido, sabe, ter pedras em casa, cristais. Sério? E todos conectados com o meu mapa, né? Pedras de peixes, pedras de aquário. Eu tenho essa brisa, assim. Tem um então, altarzinho ou tá tem um espalhada? altarzinho, tem um lugar com pedras, assim. Então tenho... E é engraçado, porque eu acho que tem esse lugar de trends. Altarzão, né? Não altarzinho. Altarzão. Lá. Mas acho que tem um resgate inconsciente, Morg, de ressignificar a fé. Eu acho que eu chego nesse lugar, entendeu? Sim. Eu Porque a gente foi tão fervorosa lá que a gente desandou. E não é fácil. Não, eu fiquei um tempão sem fazer Eu nada. também nada. Eu estou quero falando de nada. agora, 12 anos depois, assim, entendeu? Também foi um momento que eu falei, não quero mais, não tem fé, não tem mais nada. Chega. E aí eu vou entendendo esse lugar de flertar. Por exemplo, orixás é uma coisa que eu acho muito bonito. A história, os cantos, eu acho muito, muito foda. Então, assim, tem uma fé? Hoje não tenho. Mas tem alguns rituais. Não, tem sim. Tem uma ritualística, tem uma espiritualidade nesse lugar. Então eu Sim. sou essa pessoa e vinhos. Vinhos, arrasou. E tem só. ocasiões especiais pros vinhos? Não, Tudo. todo dia. Todo dia não, gente. Alô, cara. Todo dia sim, eu Todo sei. dia sim, Um uma vinhozinho taça. ali. Mas uma taça é uma recomendação do quê? Do cardiologista. Com a taça de vinho fazer pro coração. Até na Bíblia fala do vinho. Alô, Exato, cara. gente. Mas Jesus multiplicou o quê? O vinho. Com certeza, né? Tem mais alguma coisa que você queira contar que, assim, íntimas? Alô, cara. Íntimas, ai meu Deus. Tô zoando, mas, assim, que você... Mais alguma trend básica, assim. Eu sinto que tem uma extra que você não falou. Mas eu acho que tem uma coisa, já que a gente tá falando de trends íntimas, não sei o quê, acho que é a questão com o meu prazer, com o meu tesão, assim. Eu tenho pensado muito, a gente falou sobre ressignificar esse lugar. Sim. Eu tenho pensado muito essa forma da relação com o meu próprio corpo. Eu acho que o tesão se manifesta de tantas formas e jeitos, além da masturbação, claro, agora sem culpa. Mas eu acho que é isso. Também tenho tentado entender esse Renato que se cria uma relação com o próprio corpo, com o próprio tesão. Acho que também tem esse ritual nesse lugar, de se olhar mais, de fazer as pazes com esse lugar, sabe? Do profano e o sagrado, de romper essa coisa toda. Que incrível, adorei. Isso foi de incenso pra masturbação, gente. Só, gente, é assim. A gente pode juntar os dois. Não dá, se masturbar com incenso. É com incenso. É isso, Alô, gente. não, Alô. com incenso. Daqui a pouco eu não falo. Introduz incenso. Alô, não, calma. Tem que ser com segurança e sem queimar nada. Não incendeia a casa, exatamente. Agora a gente vai seguir pro nosso Queer Mail. Temos 2 mensagens. Eu tô subvertendo a ordem. Assim, eu tô subvertendo o roteiro, porque eu tenho um e-mail, mas eu sempre tenho um meu também que eu gosto de mandar. Adorei. Um e-mail pessoal e um e-mail do público. E o e-mail do público é o seguinte, ó. Do Queer Mail, gente. Mostrei. Eu tenho que pagar aqui pra mostrar. Eu aprendi isso no Senac, inclusive. Tem que pagar o nosso quadro na nossa caixinha. Nosso cubozinho. Boa.
Quais os maiores dilemas da comunidade gay que você enxerga atualmente? Ixi, tem um monte, né? Eita, vamos começar, vamos hablar. Ou então, assim, tipo, qual dilema, vamos escolher um dilema que você... E uma possível forma de lidar com ele, sabe? De trabalhá-lo. Eu acho que é um que vai desdobrar em várias coisas, mas Sim. tudo vai estar conectado. Que é a questão de se sentir confortável na nossa pele. Eu acho que a gente tem no mundo gay uma questão tão frenética para uma busca de uma perfeição inalcançável e a régua tá sempre subindo. E essa perfeição são em várias frentes. Existe uma perfeição estética, que Exato. você tem que... É um corpo perfeito, é uma busca frenética. E não é. E eu sempre falo no Papo de Machão, né? Vem os haters dizer que, tá dizendo que o problema é ser padrão. Não é, a gente não é caça às padrão, isso não é um problema. O problema é que a ideia do gay padrão, ela é uma ideia capitalista que Exato. alimenta o mercado estético. Porque o Exato. estético existe através do incômodo. Então, a gente é estimulado a estar insatisfeito com o próprio corpo. Então, eu acho que o problema não é ser padrão. O problema é que a gente tem uma comunidade gay em que ser diferente não é confortável. Essa é uma padrão preguiçosa, esse é o problema. Exato. Então, assim, por exemplo, o gay gordo, o gay afeminado. Quais são esses recortes? É uma coisa que mais me incomoda, que é esse trabalho de construir uma autoestima nesse cenário. Porque eu acho que a gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V do mundo heteronormativo. Porque existe uma cobrança estética jogada sobre a mulher. A gente pega isso e faz o quê? Joga sobre as nossas costas uma pressão estética absurda. Que é alimentada porque a gente falou lá no começo. Por uma culpa que a gente tem, por uma ideia de compensação. E aí a gente vai querendo ser perfeito em tudo. Na estética, na aparência, na carreira, no trabalho, em tudo que a gente faz. E a gente nunca tá confortável. Assim, você fala, caralho, eu tô correndo, fazendo tudo. E é aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu bato uma meta, mas e agora? Você fez isso? Tá, mas o que mais? Não, porque tem que produzir, tem que entregar. E a gente vai nessa lógica, e eu acho que é isso. Como a gente constrói um quintalzinho G, como eu falo no Papo de Machona, um quintalzinho confortável de estar na nossa pele, com os nossos recortes, com a nossa forma. E eu falo, o problema não é ser um gay padrão, mas é o que a gente faz nesse lugar. O que a gente faz nesse lugar. Porque, inclusive, a pergunta que eu tenho aqui Vai. é... Eu sou padrão. Você abriria uma exceção para me seguir? Ou quais exceções nesse lugar de padrão te faria aceitar a padrão na sua vida? É engraçado porque... Porque eu venho desse lugar também, né? Sim. Mas eu vou falar isso depois, mas responde primeiro pra eu complementar. Vai. Na verdade, assim, engraçado que eu vim pra cá, tava respondendo, um seguidor comentou, mas você é padrão. Eu sei que eu tenho coisas que racham essa imagem do padrão. Eu sou um gay de unha pintada, sou um gay que não se importa ser chamado feminino, eu uso vestido, então eu vou rachando essa imagem, mas eu sei que eu tenho muita passabilidade. Então, eu seguiria a pessoa padrão? Sim. Só que eu tomo um cuidado, assim. Desde que... Então, desde que... Entenda, tem uma autocrítica, eu acho que essa é a grande questão. O problema não é ser padrão. O problema não é ter um corpo malhado, ter uma qualidade de vida, se cuidar. Isso é muito legítimo. O que eu acho que é uma coisa que eu aprendi com o Movimento Corpo Livre, da Alexandra Gurgel, o problema não é você se cuidar, é você se pensar, por que eu estou fazendo isso? Sim. Você se cuida porque você odeia seu próprio corpo? Você se cuida porque está insatisfeito? Ou você, eu vou malhar porque eu me amo? O malhar, pra mim, é um ato de amor comigo mesmo. Eu vou comer melhor porque, porra, eu preciso me cuidar. Eu posso ter uma qualidade de vida melhor porque eu me amo. Não do tipo, vou malhar, meu corpo é uma merda. Vou comer melhor porque olha como você tá. Você se olha no espelho e você se odeia. Então, eu acho que é isso. Sigo pessoas padrões? Sim, sigo. Mas desde que tenha essa autocrítica, que não seja só a imagem pela imagem. Porque eu acho isso tão raso. Imagem pela imagem é foda. Eu acho raso demais, assim, me entedia. Exato. Eu acho entediante, que eu falo, beleza, a imagem conta, a gente acha bonito, beleza. E os 5 minutos depois? O que faz com isso? O que faz... O que Exato. que usa? Porque se tem um privilégio, pra que você usa esse privilégio? Só pra você? Exato. Ou pra comentar outras discussões, ou pra quebrar essa... Eu venho até... Quando eu comecei a fazer drag, inclusive as pessoas falam, mas você é padrão, por que fazer drag pra quê? Não precisa disso, já tem um lugar de aceitação, né? De facilidade. Mas eu não me contentei com isso, porque aquilo era raso, era superficial, era pobre. E eu percebo que usando até essa imagem padrão e pintando ela e desmontando ela... Você racha, né? Rachando ela, por falar, mas incomoda. Uma coisa que eu até percebi que é louco, tipo, eu não tenho muitos pelos, que nem você tem, que eu acho chique, eu gosto. E que foi um processo também. Não é? Também. E aí eu deixei os meus pelos daqui da barriga crescer, e eu vi que quando eu uso cropped e mostro os pelos, o povo fica tipo assim, como assim? Mas é cropped com pelo? Que sujo. Que bizarro, que coisa. Ou que sexy, mas que estranho.
Então, tipo, é isso. Olha quantas coisas a gente pode cutucar, Você né? falou do pelo, Mark. Pra mim foi um processo de me entender como uma ursa, assim. Foi um processo mesmo. Eu lembro que na adolescência eu me depilava, eu achava feio. Porque a Gaylane disse que você tem que ser malhado e liso. Porque pelo é sujo. É, Então, eu tinha essa ideia de que era sujo. Depois que eu falei, sujo é o cacete, gente. Sou uma grande ursa, sim. Eu assumirei meus pelos com certeza. Mas é fazer as pazes. E é, entender que isso também é tesão. Que pra mim, eu acho pelo um tesão, assim. Então, eu acho que é fazer as pazes. Mas a gente precisa entender. Você falou uma coisa que eu achei legal. Que você construiu a sua drag. E olha como a convivência estimula a gente a ampliar o olhar. E é uma coisa que às vezes eu faço. Então, assim, eu tento seguir corpos muito diferentes do meu. De pessoas gordas, de pessoas pretas, pessoas trans, corpos não binários, corpos que me desloquem desse lugar. Porque senão a gente fica viciado corpos que desloquem. Eu gosto de se deslocar, eu adoro ser desafiado, eu adoro ser criticado, porque eu acho. Calma aí, gente. Vai com calma. Mas eu adoro essa coisa do ser desafiado e deslocado das nossas certezas. A Rita Von Hunt fala disso, né? Que as É. certezas são burras. Sim, E eu acho também. com Então, certeza. acho que quando a gente olha um corpo e você fala, caramba, essa pessoa tem uma autoestima interessante. Não é um corpo padrão, mas essa pessoa se ama, ela lapidou quem ela é. Eu acho isso fantástico. Você falou. É isso. Isso é autoestima de verdade. Tem dia que você é uma grande. Você se acha uma gostosa, você se acha uma bosta. E eu acho que é nesses altos e baixos que a gente vai se fazendo, sabe? Exato, exato. Corpos que deslocam, eu amei. Inclusive, a gente sempre fala que vai ter camisetas aqui. Então, corpos Que que deslocam, deslocam. querida. É isso, é uma camiseta pra gente. Ai, do quero uma Box, camiseta. Não é? Corpos que deslocam. Pá. Inclusive, é nome até de um filme, sei lá. Nome Não é? É de, série? de série. Corpos que deslocam. Corpos que deslocam, uma coisa Nossa, meio. já tá inventando até brisas. Maravilha, tá vendendo já. Agora, seguindo pro que a gente tava esperando, gente, é o momento de deslocar-se das nossas dúvidas e angústias. Queer oráculo, Você sabe que eu querida. perdi tudo nesse momento, né? tava louca, né? Pisciana ainda, com os cristais, com os incensos, tudo. Eu falei, Não isso vai ter é? um negócio. Não é? Ai, que incrível. E a outra coisa que eles erraram da igreja é que eles não sabiam que ia ser cartomante ainda. A louca, Como né? se não Além- bastasse. Como se não bastasse ser viada, se montar, ainda ler carta, querida. Vai fazer o checklist do inferno. Agora eu vou descer com força. Vou descer, vou fazer o caos ali dentro. Bom, a gente sempre fala pra poder escolher uma área, né? Se é sentimental, se é jobs, sabe qual que você quer? Pisciana, vamos na sentimental? É lógico, falou de Ah, amor. eu perguntei pra quê, né? Eu já sabia. Não vou lembrar. Eu ia embaralhar pra você. Então, assim, vai embaralhando e tá. vamos focar numa pergunta mais específica, né? Porque a gente tem apenas uma pergunta pra fazer aqui. Na área afetiva, o que você quer perguntar? Qual que é a sua questionamento, sua angústia, seu... Gente, tão de peito aberto, sabe? Então vai. Eu Qual quero que é? saber isso. O Um quê? olhar sobre a área sentimental. Assim, O mas, que vem por aí? Tá, mas você tá afim de um romance sério? Você tá afim de... Tô aberto, mesmo. Então, qual é o potencial de... Um relacionamento, olha, De- de um romance. É isso. É isso. Tá bom. Acho que Eita. vamos. Baralha mais isso aí, barulho nada. Pra direito. Vou tomar uma água aqui. Que eu me perdi Vai. na. Quando você falou pergunta específica, eu falei, eita. Porque pergunta específica pra peixe. Pra peixe, você É, entendeu a pedir dificuldade, demais, né? Então, se for É pedir específico, eu falei, demais. calma. Não me Então, impressiona. porque a vida é subjetiva da vida. E eu já sou também. Então, meu medo é. só é peixes. Ah, então tá Eu vim pra vendo? ser- Meu medo só é escorpião. Então tá tudo na água, entendeu? Então, tamo lá. Aí você falou, especifica. Eu falei, não sei o que eu tô fazendo mais, sou de humanas. Aí eu vou tentar usar um pouco do... Se bem que gêmeos também não especifica, é difícil. Libra então também não, mas vamos fazer isso. Qual que é o potencial de aparecer um romance mais sólido, um romance que Olha vai só. abalar as estruturas? A louca. A louca vai deslocar. Vai deslocar. Um amor que desloque. Olha, gente, É olha isso. Entende? Potencial pra De um amor- aparecer um amor que desloque. desloque. É isso. A louca, eu amo. Eu amo que a pergunta, ela também ela é um processo. Às vezes as Sim. pessoas não sabem perguntar, e é difícil perguntar mesmo, reduzir a uma pergunta só. E se a gente não sabe o que deseja, qualquer coisa serve. Já diria Alice no País das Maravilhas, né? Então agora vamos ver, o potencial de aparecer um amor que desloque. 5 cartas, me dê uma de cada vez, Tá. pra eu mostrar pro nosso povo ali. E falar também, porque às vezes eu esqueço de falar. Essa. Ah, olha, gente, jardim. Eita. Eu amo jardim. Ixi, nossa. Peixes. Peixes. Olha lá, peixes, né, querida? Olha lá. E a morte. Peraí, gente. Vai ser essa aqui sim. Tá difícil, mas é essa. A âncora. Essa. E lá, e a cobra. Tá.
Eu tô adorando a sua reação. Tá, primeiro eu faço a conta, porque eu perco horas na conta, inclusive até me ajuda na conta. 34 mais 35 é 69, né? 15. 15 é o urso. Tá. Sabe o que é engraçado? Porque assim, ó, o jardim com o peixe quer dizer o quê? Tem muita gente aí, querida. Tem muita pessoa. É pisciana, né? Tem muita coisa, ó. O jardim fala de social, né? Então o social tá cheio de, ó. Cheio de peixe aí. Cheio de... Mas a questão é a seguinte, veio a morte, não? Então pra realmente... o problema tá aqui, né? Pra iniciar esse, né, esse romance, o que tá faltando é aqui. Você tá muito preso nas suas próprias autossabotagens. Até beber uma água depois dessa. E aquela. Entendeu? Então, assim, tá vendo? Não é por falta de oportunidades, porque tem. Mas pra concretizar, o que esbarra é isso. Você acaba voltando pra sua zona de conforto daquilo que te trava a não continuar, a não desenvolver, a não fidelizar. Fidelizar eu nem falo, tipo, do que a gente aprende de fidelidade. Aham. Mas, por exemplo, você vai num restaurante que você come 10 vezes, você ganha um prato a mais, você tem que ir às 10 vezes lá. Então, às vezes, falta, né, essa repetição, né, do experimentar de novo e curtir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Então, tem um lugar de aprisionamento naquilo que... A serpente tem um lugar, falando de si, que é essa própria armadilha que você cria para você mesmo. Então você meio que tá muito preso a essa armadilha, né? E aí o urso aqui o urso, ele fala de possessividade, de uma teimosia, de um excesso de cuidado que talvez até afaste, ou um cuidado da forma que eu acredito que é o cuidado. Também Aham. eu tenho um ideal de cuidado, um ideal de proteção, um ideal de interatividade que também me fecha muito nisso. O urso é muito legal porque ele é muito cuidadoso, sim, ele tem um lugar de amorosidade, mas tem um lugar dele mesmo. É assim que eu faço, é o escorpião, né? O urso é muito escorpiano, querida. Eu leio o urso flertando no escorpião porque eu me vejo também da posse, é meu, é assim que vai fazer, é como eu quero, é da minha Tem um forma. roteiro já Um na roteiro, cabeça. então assim... tem muita opção, mas o que acaba te reprimindo de seguir é justamente a zona de conforto que te sabota. Tipo, é aquilo que, né? Quais são os itens que você acaba voltando para não dar continuidade a essas pessoas que aparecem, que tem bastante opções. Só mais duas aí rapidinho, só pra... Tá, Porque vamos. ela dá a letra, mas... Aí. Olha lá, a aliança. E essa aqui? Estamos falando disso. Na verdade, é saiu a aliança com a cegonha. Se você conseguir se desapegar um pouco dessas amarras que te deixam no fundo do mar, que onde está A âncora. a âncora? No fundo do mar. Você vai conseguir sim ter uma relação com surpresas positivas. Mas tem que dar tempo para isso acontecer também. Dá tempo para essas surpresas acontecerem. Porque a cegonha fala de gestação, de processo. Então, para essa aliança, para esse relacionamento, trazer a cegonha fala de surpresas positivas. Mas Sim. ela não fala o que é, logo de cara. Mas ela traz a possibilidade de. Mas precisa gerar, dá tempo para gestar, dá para maturar. E muitas vezes eu falo isso até pra mim, porque eu tenho uma pessoa que eu até tô um pouco negando ela tá insistindo, eu falo, não quero, não sei o que lá, tá insistindo muito. Eu era essa pessoa que insistia, eu também não dei chance, né? Entendi. Às vezes a gente não dá chance pra aquilo que sai da nosso script, né? Sim. Então, inclusive tem um dos livros que eu li que fala da arte de amar, fala que, ou em um outro que chama Relacionamentos, que a gente está acostumado com aquela paixão absoluta, inicial, voraz. Montanha-russa. E nem sempre, e muitas vezes, essa paixão é aquela que mais é problemática, porque ela flerta com os seus problemas, com as suas relações problemáticas familiares. Exato. E aquela que no começo parece meio estranha, mas tem pontos positivos, é aquela que se a gente der um pouco mais de chance. Claro, tem questões físicas, gostos e tal.
Mas se a gente der um pouco mais de chance, ela pode se desenvolver para uma coisa mais positiva, como a cegonha está trazendo aqui, né? Uma aliança, uma relação com possibilidades. Então, eu diria que dentro dessas grandiosidades, né, desse mar de peixes pululantes que existe na sociedade, nas suas trocas sociais, seja Instagram, seja festa, para realmente dar chance para essa nova fase, né, que o Caixão na Morte fala disso, de uma nova realidade, né, que seria estar com alguém. Então, desapegue dessa âncora que te deixe lá no fundo, né, dessas suas autossabotagens, e dê mais tempo ao tempo para que relações te surpreendem, saca? Basicamente é isso. Meu Deus. Fez sentido pra você? Fez sentido pra mim. Tá na minha sessão de terapia? Que palhaçada é essa, gente? Tá vendo minha sessão de terapia? Inclusive, eu fiz Muito só legal. 3 módulos de psicanálise, mas fiz vários outros cursos livres. E eu também uso um pouco dessa escuta psicanalítica, ainda amadora, ainda não profissional, porque eu não me formei, porque é um recurso também de leitura. Tudo se conecta. Isso é muito interessante, né? Por que o oráculo é por último? Porque a gente fez a vida, trabalho, lá, então é a munição para que as cartas também tenham esse lugar de abertura, né? Sim. Amplitude, amplificar as possibilidades. É ritualístico. É ritualístico. Bom, espero que você tenha realmente... Eu amei. Não, de verdade. É. Fez muito sentido. E que continue reverberando. As cartas, Sim. elas são para você, mas quem tá assistindo ou escutando Sim. também vai flertar em algum momento. E eu sempre coloco você no centro da coisa. O que você precisa fazer? Sim. Há possibilidade, mas você precisa fazer isso aqui. E isso também é terapia, né? Isso é psicanálise pura. Você é responsável pelo processo. Você é protagonista e é responsável. Então, é mais do que falar, seu futuro vai ser assim, vai vir macho, vai vir uma não sei quem, vai vir qualquer pessoa. Tem, mas e aí, o que eu faço? Né? Sim. Então, que você que está assistindo, que está ouvindo, possa se inspirar com a história, né, do Renato, tanto você que veio da igreja, que se encontrou lá queer, encontrou recursos para ser o que você é hoje no trabalho ou como ser humano. Então, Queer Box é para inspirar a sua caixinha, partes que você renegou, partes que você se reapropriou, que você, né, reconquistou, né? E antes de encerrar, gostaria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem, falar de próximos planos, se você também tem. E é isso, a câmera é toda sua. Eu quero convidar todo mundo para seguir o Papo de Machona. Eu acho que depois dessa leitura desse oráculo, eu fiquei lembrando, sempre fez lembrar de uma coisa. Me conta. Renato significa renascido. É o significado do nome. Então, acho que o convite seja exatamente esse. Talvez que você possa encontrar formas de renascer e formas de resgatar. Eu acho que se é LGBT, a gente aprende a ressignificar muita coisa. A gente aprende a ressignificar os afetos negados, a ressignificar identidades roubadas. Então, acho que o convite é esse. Que você ressignifique e renasça quem você é. Nas mais formas e múltiplas formas de ser quem você possa ser na sua existência. Então, é um convite para hackear tudo e renascer de novo. Que incrível. Tem algum projeto, alguma coisa que você queira comentar, que está em gestação? Tá louca, né? Temos ideias. Acompanhe o Papo de Machona. Olha, deixa só um suspense. Deixa só ela, é suspense ela. Gente, muito obrigado por tudo, por ceder a sua intimidade, né? Porque é um ato de coragem, sim, ser um veículo para as pessoas se inspirarem, né? Sim. A gente falou de coisas assim, a gente falou de forma leve, mas só quem esteve nesses lugares, inclusive outras pessoas que frequentaram a nossa mesma vivência religiosa, vão até olhar, vão falar, vão querer falar, explicar e ter a chance de expor, né? Então, nos usem, né? E é legal ser esse instrumento para servir de representatividade, identificação, apoio, acolhimento. Queerbox nasce e renasce e transcende com esse objetivo. E muito obrigado por ter feito parte desse episódio e que as pessoas, enfim, se inspirem, compartilhem, curtam, mande para quem você quiser, mande para os irmãos. Alô. Enfim, é isso. Eu amei. Que bom, fico Foi feliz. incrível. Fico Obrigado feliz de demais. coração mesmo. E é bom ter alguém que passou por mesmas Obrigado. coisas. A gente Sim. fala, enfim, até hoje não tinha encontrado alguém que também tinha essa mesma vivência e conseguiu transformar tanto, né? E temos muito o que falar, querida. Bora lá. Bastidores agora, tá? Um beijo. Beijo. E até o próximo, hein, querida? Até mais.